como tá bonito isso aqui hoje, né? Eu vou precisar de uma câmera junto comigo aqui. Quem são? Então, ali com o papai tá a Lívia e a Luísa e aqui com a mamãe tá a Lívia. São gêmeas, né? Troquei, né? Porque elas são muito parecidas, né? Então, aqui, vamos ver aqui agora. Quem que tá aqui? O Davi. Fala pra gente. O nome dele é Davi. Olha só o Davi, que chique que tá aqui também, ó. Você tá de olho em mim aqui, né? Ela é a Liz. Olha lá, essa aqui é a Alice. Olha só, gente, que linda. Você quer falar aqui? Tarsila. Tarsila, olha só a Tarsila aqui também, que linda, tá aqui. Aqui, quem que tá aqui? Valentina. A Valentina, ela tá bem séria, só de olho aqui, ó. Olha só a carinha da Valentina. Aqui também. Isso, chega pertinho aqui, pode chegar pertinho. Como que é o nome dela? Maria Vitória. Maria Vitória. Olha esse laço, olha. Que linda, que linda. Você só pode orar pra gente aqui. Louvado seja Deus, né? Estende a tua mão para cá e vamos pedir a bênção do Senhor sobre essas vidas, tá bom? Querido Senhor, que alegria no nosso coração quando a gente pode trazer os nossos filhos à tua casa, Senhor, e ensinar desde cedo o caminho que deve andar, e ensinar desde cedo o teu amor, a tua misericórdia e a tua graça. E eu quero te pedir, Pai, estende a tua mão de poder sobre esses pequeninos, e que a bênção do Senhor esteja sobre a saúde, sobre a vida, sobre o caminhar, e que essas famílias aqui representadas, Senhor, elas possam ser o lugar do teu amor, o lugar da tua graça, o lugar do ensino, da educação, mas que acima de tudo, o lugar do amor do Senhor na vida dessas crianças. E desde agora marca aquele dia em que cada uma delas há de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas suas vidas, e que nós como igreja possamos ser bênção na vida dessas famílias e na vida dessas crianças. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam benditos em nome do Senhor, viu? Olá, igreja, a gente continua o nosso culto de adoração a Deus, lembrando que faltam poucos dias para o começo da nossa campanha de 40 dias Encorajando a Família. Um tempo gostoso de oração, participando aqui dos cultos, das celebrações, mas também lá em casa, nas células, nos grupos de estudo. A gente vai usar esse guia, esse devocional aqui para estudar a Palavra de Deus juntos. As crianças também vão ter o seu material especialmente preparado para elas. Um tempo gostoso, a gente crescer em família, em intimidade com Deus, transformando opiniões, atitudes, sentimentos para aquilo que Deus criou que foi tão especial nessa terra, que é a família. Tem mais novidades também, agora não acontece na PIB. Que tal comemorar o Dia dos Namorados de uma forma diferente este ano? Convivendo, aprendendo e se divertindo com seu cônjuge? Outros casais e com Deus? De 12 a 14 de junho, acontece no Costão do Santinho, o Encontro de Casais PIB 2015. Reserve esta data. A Bíblia nos conta a história de um rapaz que tinha pouco. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. E os discípulos achavam que aquilo não representaria nada para atender a necessidade daquela multidão. Mas ele colocou aquilo que era pouco nas mãos de Jesus e o milagre aconteceu. Nós estamos começando uma campanha chamada O Pouco de Muitos, para atender os desafios sociais da nossa igreja. E para viabilizar essa campanha, a igreja conseguiu uma parceria com a Copel e a sua oferta pode ser dada através da sua conta de luz. A partir de R$10, nós queremos envolver
o maior número possível de irmãos. A nossa expectativa são pelo menos 2.000 pessoas envolvidas nessa campanha. Um pouco, mas um pouco de muitos, e nós conseguiremos fazer uma grande obra com a bênção do Senhor. Não fique fora dessa campanha, participe. Aí dentro da sua revista há uma ficha, preencha, especialmente o e-mail, de maneira bem correta, e nós faremos contato com você para pegar todas as informações. Que Deus o abençoe. Vem aí o Ressurreto 2015, Deus Conosco, o musical de Páscoa da Primeira Igreja Batista, dia 4 às 20 horas e dia 5 às 19 horas. Entrada franca. O pastor Pascoal Piragini Júnior convoca todos os membros do Conselho e os delegados da BASC para participarem da reunião mensal e assembleia extraordinária no dia 24 de março, às 19 horas no Salãozinho. E o pastor também convoca todos os membros do Conselho para participarem da Assembleia Bimestral, no dia 25 de março, às 21 horas, na Capela. E para você que quer aprender espanhol, o módulo básico começa no dia 25 de março, às 19h30, às 21h30, e acontece todas as quartas-feiras. O investimento é R$300 e a matrícula é R$30. Essas e outras informações você encontra na sua revista Dia a Dia com Deus. A gente vai ficando por aqui, lembrando de um convite especial, sexta-feira, dia 27 de março, às 8 da noite até a meia-noite, a segunda jornada de oração. Você e sua família dobrando os joelhos juntos aqui com a gente, orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pela nossa igreja. Nos vemos no próximo Acontece na PIB. Meu nome é Hélio Bento Pereira, essa é minha esposa Vanilda. Temos 2 filhas, a Cristiane e a Fabiane, e 4 netos, 2 netas e 2 netos. Louvamos a Deus pela vida deles e queremos transmitir a vocês um pouco da nossa história aqui na PIB. Nós viemos para a PIB em julho de 1982, e quando as nossas crianças ainda tinham 6 anos e 1 ano, respectivamente, e buscamos uma melhor formação para elas, e viemos para a PIB por ser uma igreja bem estruturada, e desde que aqui chegamos, a igreja tem sido bênção em nossas vidas, tem nos ajudado no nosso crescimento espiritual, nosso crescimento também social, e pudemos participar de vários trabalhos da igreja, nos envolver além dos trabalhos seculares, com os eventos que a igreja promovia, tais como retiro de carnaval, retiro de casais. Participamos em muitos deles e foi de grande valia para o nosso crescimento como marido e mulher, como pais, e também no crescimento do nosso conhecimento da Palavra de Deus. Durante os anos que estivemos que teve estado na PIB, lá no Templo Antigo, nós nos engajamos na campanha de construção, pois naquela época a campanha estava em pleno andamento. Aí fomos convidados a participar da campanha, como capitães de grupos, tivemos o privilégio de, por 8 anos, sermos capitães de grupos, trabalhamos bastante, com muito amor, muito carinho, e louvamos a Deus pelo privilégio, oportunidade de gastar o nosso tempo na obra dele. E também, por 2 anos, eu tive o privilégio de pertencer à diretoria da igreja, do tempo do pastor Marcílio Gomes Teixeira. Foi uma bênção em minha vida, porque pude participar de reuniões muito boas com a diretoria da igreja, tratando de assuntos importantes para a igreja. E depois, a nossa casa também foi utilizada como núcleo de estudo bíblico. Tivemos até o privilégio de ter o pastor Marcílio inaugurando a nossa casa lá como estudo bíblico, que posteriormente passou a se chamar Célula. E durante todos esses anos, nossa casa tem aberto as portas para estudar a Palavra de Deus. Temos feito muitos amigos, ampliado o nosso leque de amizades, de relacionamentos com nossos irmãos. E só temos que agradecer a Deus, porque foram anos profícuos em nossa vida,
familiar. Vimos aqui nossas filhas crescerem, elas se desenvolveram, foram participando e aqui casaram, conheceram seus futuros esposos, casaram e hoje estão aqui conosco, à exceção da Fabiana e o Wagner, que estão na Alameda, na Batista da Alameda, onde são ministros de música, lá nós louvamos a Deus por isso. Mas a Cristiane e o seu esposo Danilo e as suas duas filhas estão perfeitamente envolvidos com a igreja, e isso tem sido para nós motivo de orgulho e de alegria. Então, desde que aqui chegamos, procurei sempre me envolver e servir no Ministério Infantil, porque sempre foi uma área que me encantou muito e eu sempre trabalhei com crianças nas escolas e também na igreja. E estou nesse ministério até hoje. Depois, anos depois, fui trabalhar também, servir no Ministério de Louvor, cantando no conjunto feminino Rágios, onde estou até hoje também. E atualmente colaboro no Ministério MOPS, visitando bebês e mamães. Esses ministérios têm sido bênção e fazem diferença na minha vida. Aqui também fizemos grandes amigos valorosos. Tivemos ensinamentos preciosos da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical, das células, dos encontros, dos retiros e também com as preciosas e inspirativas mensagens dos nossos pastores. Irmãos, vale a pena servir ao Senhor. É muito gratificante andar nos seus caminhos. Venha se juntar a nós, faça parte dessa comunidade. Eu tenho certeza que você será muito abençoado como nós somos. Eu não consigo falar da história da minha vida sem mencionar essa igreja. Essa igreja faz parte da minha história. Como meu pai disse, eu cheguei aqui aos 6 anos de idade e já de plano me encantei com o coral infantil, à época regido pela nossa tia Denise, pela Denise Urias. E com aquele coralzinho começou uma paixão que perdura até hoje pela música e pela adoração na igreja. Nessa igreja desenvolvi amizades durante toda a infância, adolescência, juventude, amizades tão preciosas que foram instrumento nas mãos de Deus para que o mundo não fosse interessante para mim, mas viver nesse contexto, nessa comunhão, nesse ambiente de adoração fosse muito mais interessante, muito mais agradável. Essa igreja influenciou minha vida com toda a sua liderança, tenho marcas preciosas de influência indireta através de sermões, palestras, retiros, onde Deus falou e fala até hoje muito comigo através da nossa liderança, dos nossos pastores, mas também de maneira direta, em tempos preciosos de oração, em tempos de conversa individual, através de pessoas como os nossos pastores. Despertamento e crescimento espiritual foi desenvolvido na minha vida. Nessa igreja eu tive o privilégio de conhecer o meu marido, de aqui me casar, aqui poder apresentar minhas 2 filhas, a Rebeca e a Rafaela, e hoje ter a alegria de poder criá-las, educá-las no mesmo ambiente, com a mesma disposição de crescer aqui, desenvolver amizades, estabelecer comunhão, de poder crescer nesse ambiente e amar esse ambiente, porque aqui é um lugar de adoração, um lugar de abençoar e um lugar de ser abençoado. Sou muito grata a Deus pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, parte essencial da minha história. E aqueles que ainda não entregaram sua vida a Jesus Cristo, eu quero aproveitar o ensejo para convidá-los a entregar suas vidas às mãos de Jesus Cristo, para que Ele entre, faça diferença, mude o rumo da sua vida e venha também conosco participar dessa igreja, engrossar as nossas fileiras e aqui sermos bênçãos na vida das pessoas, falarmos de Jesus para outras pessoas
porque a igreja ela é como uma escola para nós. Aqui nós aprendemos não só a palavra de Deus através do estudo bíblico da escola dominical, mas também na comunhão com os irmãos. Nós trocamos experiências, aprendemos uns com os outros. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, não perca a oportunidade, porque amanhã pode ser muito tarde. E você que já é convertido, mas não é membro da igreja, venha se associar conosco, venha participar conosco, porque não há prazer maior na vida do que servir ao Senhor através da sua igreja. Muito obrigado pela paciência de vocês, que Deus abençoe a todos. Venham participar dessa igreja de amor. Graças a Deus, né? Vamos aplaudir, né? Aqui a gente está recebendo o Hélio e a Vanilda Pereira. A igreja é a família de famílias, por isso que esse momento para mim é tão importante quando a gente celebra 100 anos. Quando um pedacinho dessa grande família, representado nessa família, pode receber essa singela homenagem, que diz assim: desta forma maravilhosa, você faz parte e nos ajudou a crescer, a escrever a história da primeira Igreja Batista de Curitiba. O Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Muito obrigado por serem parte dessa família.
lindo, não tá? Graças a Deus, né? Coisa linda. Gente, eu não sei o que acontece com você, né? Mas fala para a pessoa que está perto de você, o que você acha da corrupção no Brasil? É ruim, é horrível, né? O que você acha que está, como é que você acha que está a economia do Brasil? Está ruim, né? A política, então. Nós precisamos orar por essa nação. Você concorda com isso? Se a gente quer que melhore, além da crítica, além de sair na rua de verde e amarelo, a gente tem que dobrar o joelho e orar, tá? Então nós vamos fazer a nossa segunda jornada de oração pelo Brasil, nessa sexta-feira, só entre as 10 e meia-noite, tá? Então, se você tem um compromisso, tem uma coisa, vai lá no seu compromisso, 10 horas da noite, vem aqui para a igreja. Nós vamos juntar aqui no templo, vai ser no templo, né? Vai ser aqui? Na capela. Nós vamos estar lá na capela, tá? E aí, vamos estar junto ali, vamos dobrar o nosso joelho das 10 à meia-noite pelo Brasil. Você concorda com isso? Você acha que precisa? Precisa, não precisa? Então, eu queria contar com a sua presença aqui, para a gente... Não vai ter pregação, nós vamos adorar a Deus e orar, ler promessas da palavra de Deus que vão fortalecer o nosso coração e interceder pela nossa nação. Naturalmente, quando a gente ora uns pelos outros, a gente ora pelas dificuldades de cada um, pelos problemas. Você está precisando de oração? Quem está precisando de oração aqui? Levanta a mão. Eu estou com as duas mãos levantadas, só que estou segurando o microfone aqui. Então, a gente vai orar uns pelos outros, tá bom? Combinado assim? Então, sábado vai ser nossa jornada de oração, de 10 à meia-noite, vamos orar pelo Brasil, orar por você, orar por mim, e estar buscando a face de Deus. Algumas pessoas perguntam assim, será que funciona orar? Ah, como funciona? Eu não sei como é que funciona a dinâmica do céu, mas quando eu leio o livro do Apocalipse, capítulo 8, a Bíblia fala que enquanto a gente está orando, os anjos vão entrando lá na sala do trono com salvas de prata, com incenso das nossas orações, e enchem a sala do trono de Deus com esse incenso. Aquela fumaça cheirosa está lá. E algo começa a acontecer na terra. Diz lá Apocalipse 8 que raios e trovões começam a sair lá do trono de Deus em direção à terra, representando o poder de Deus que se manifesta aqui entre nós. Eu não sei como é que funciona, né? Porque o livro de Apocalipse é feito de imagens simbólicas, mas eu sei que algo tremendo de Deus está acontecendo quando a gente está orando. Então eu queria desafiar você para essa jornada de oração. E a jornada de oração é apenas o começo, porque a gente vai entrar na nossa campanha de 40 dias de oração, tá? E se você não sabe como funciona, então eu vou dizer para você, muito simples, durante os próximos 40 dias, começando no domingo, dia 29, na sexta-feira, a gente vai fazer a pré-abertura nessa jornada de oração. No domingo, dia 29, a gente começa 40 dias de oração. E esses 40 dias nós vamos estar orando pela família, pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Está precisando de oração na sua casa? Na minha está precisando. Então a gente vai estar lá pedindo a Deus, intervenção de Deus. Como é que a gente faz isso? Tem esse livrinho aqui, que é o nosso devocionário. Durante os 40 dias, todo mundo aqui da igreja vai estar estudando os mesmos textos da Bíblia. Nós vamos estar aprendendo sobre família na palavra de Deus e vamos estar orando pela nossa família. E esse ano, além do livro do papai, não é? Da mamãe, dos mais velhos, dos adultos, a igreja preparou 2 livros infantis. Me ajuda aqui, que aqui eu estou perdido aqui. Alguém vem cá, Paulinho, me ajuda aqui. Segura aqui para mim. Esse aqui de 0 a 6 anos, para você estudar o mesmo tema que a gente está estudando com os adultos, para as crianças de 0 a 6 anos. E esse outro aqui, para as crianças de 6 a 10 anos. 6 a 12 anos. E aí a família inteira vai estar
orando pela família, vai estar buscando a Deus pela família. E aí dá para envolver o vovô, a vovó, todo mundo aí, né? Dá aquela tática, né, de levar o livrinho para o vovô fazer a hora de oração com o netinho. É uma bênção, não perca essa oportunidade da gente estar orando juntos. Começa domingo que vem. Se você não faz parte de uma célula, agora está na hora de entrar, porque uma vez por semana a gente vai se reunir nas células para falar sobre família, para orar sobre família, para buscar a bênção de Deus. E todos os nossos cultos nós vamos levantar um clamor pela família. Está combinado assim? Tá? Começa a semana que vem, dia 29, e nós vamos estar na sexta-feira nessa pré-abertura de oração. Gente, agora é tempo da gente celebrar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esse é um prazer do servo de Deus, em devolver ao Senhor a 10ª de tudo quanto Ele nos dá. A gente devolve o dízimo, a gente não dá o dízimo, porque tudo é de Deus, e Ele que nos deu tudo, e Ele diz, a 10ª de tudo que eu te dou, se você reconhece que eu sou Senhor sobre a tua vida, você devolve para mim. E esses são os dízimos. E as ofertas? As ofertas são aquilo que, além do dízimo, a gente faz voluntariamente com o nosso coração para o Senhor. Então, enquanto nós adoramos, cantando, você que veio preparado para adorar com o seu dízimo, com a sua oferta, se levanta e consagra ao Senhor aquilo que você trouxe na presença de Deus. Pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios pode revelar, os seus mistérios que jamais aconteceu, pois Deus somente és Deus, somente Deus, domina o trono do universo, e a voz da criação se erga para pode se colocando em pé. A alegria de adorar, Desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo, e a voz da se erga para dar louvor somente a Deus.
louvor somente a Deus. Por isso que nós cantamos assim: a Deus demos glória, A Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem o que nós declaramos? Como agradecer ao Senhor? Como agradecer a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medida, provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e que vier a ser, eu ofereço a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, fica de pé mais um momentinho. Eu cometi um engano aqui, a jornada de oração ficou uma jornadinha, né? Das 10 à meia-noite, não, é das 8 à meia-noite, tá? Então, fala para quem está perto, ó, não esquece, é das 8, o pastor falou errado, fala aí, que senão depois vão, ó, não vim, é das 8, viu? Das 8 da noite de sexta-feira até, sexta-feira 27, eu falei sábado também, né? Eu falei tudo errado, hein? Fala assim, o pastor falou tudo errado, fala. O pastor falou tudo errado, é sexta-feira, das 8 à meia-noite, 27, tá certo? Então tá bom. Filipenses 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queria convidá-los a gente orar aqui, pedindo a direção de Deus, e orar pela irmã Lúcia Maria Kotleski, que está na UTI do Hospital Vita, e a sua família pede orações pelo seu restabelecimento. E eu queria também orar agora pela igreja perseguida. Esse congresso que eu fui participar, o tema foi a igreja perseguida. Não dá para dizer o que eu vi e o que eu ouvi lá. Não dá. A gente precisa orar por aqueles irmãos que estão literalmente morrendo em nome de Jesus por esse mundo. A cada 3 minutos morre um cristão no mundo por causa da sua fé. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos aqui reunidos na autoridade do nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nessa hora, Senhor, queremos orar pela dona Lúcia, que está ali no hospital, na UTI, e pedimos, Senhor, manda agora os teus anjos visitá-la, e que o toque da cura aconteça, Senhor, pela tua mão poderosa, através da ministração dos anjos, Senhor. Mas, Senhor, também queremos te lembrar a tua palavra, Senhor, que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu quero te pedir, Senhor, olha para a tua igreja espalhada nessa terra, onde milhares de pessoas estão morrendo por causa do nome de Jesus, onde na fúria Satanás tem perseguido a tua igreja, tentando impedir o avanço do Evangelho. Mas eu quero te pedir, Senhor, que através do sangue desses mártires que já morreram, a palavra possa ser semeada e frutifique, mas que venha livramento do Senhor. Fica conosco, Pai, é aquilo que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Me permitam fazer só uma digressão, não está aqui na minha introdução, mas uma coisa que eu ouvi lá que me marcou muito, foi o pastor de uma das igrejas, e ele mostrava as cenas das suas ovelhas que estavam sendo perseguidas. Ele não estava falando de um lugar, mas era assim, esse aqui é meu diácono, esse aqui, dá para entender? E de repente ele terminou a palavra dele nesse congresso dizendo assim: o que destrói a igreja não é a perseguição, é o conforto. Ele dizendo assim, a igreja lá onde nós estamos, que está sendo perseguida, não vai ser destruída, está crescendo, porque o evangelho não pode ser seguro. Mas o que mata a igreja é quando a gente está todo mundo sentadinho, acomodado, sem servir a Deus de todo o coração. Aquilo me impactou, disse, Senhor, me perdoa, porque eu estou muito confortável. E a gente tem que se levantar para fazer essa obra com mais ousadia. Mas eu queria falar sobre esse texto que nós lemos aqui, no livro de Filipenses. Nesse novo parágrafo, Paulo, ele agora assume a forma como se fosse um treinador de um time olímpico e olha para esses cidadãos do reino e os desafia a viverem um tipo de espiritualidade prática que possa alegrar o coração de Deus e o coração de Paulo, como mentor espiritual daqueles homens. Porque se nós aprendemos a crescer espiritualmente, nós aprendemos a glorificar a Deus com a nossa vida. E esse é o desafio que Paulo faz aqui.
Paulo nos desafia a crescer. Paulo está dizendo assim, não pode ficar conformado com o que você já tem no reino de Deus. Não fique confortável com o que você já tem no reino de Deus. Larga a mão de ser preguiçoso nas coisas de Deus. É ruim ouvir isso, hein? Não é? Mas a gente precisa ouvir, Paulo está falando isso. E agora ele coloca para a gente esse desafio, colocando alguns níveis. Por que esse desafio é tão importante? Primeiro, ele coloca o nível da motivação. O que Deus faz que nos motiva a crescer? Segundo, ele nos dá um modelo para que a gente possa crescer. Jesus é o grande modelo. Terceiro, ele nos dá uma razão para que a gente cresça, porque Jesus é digno de toda a glória, toda a autoridade, todo o poder, e ele fala então no final da exaltação e da glória de Jesus Cristo. Nessa manhã eu queria começar olhando para essas motivações para a gente buscar o crescimento espiritual. E essas motivações estão no verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então ele nos desafia a crescer. A principal razão por que nós devemos buscar crescimento espiritual é que você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você está em Cristo Jesus. Essa é uma palavra muito forte. O apóstolo Paulo vai repetir o estar em Cristo em vários lugares lá das suas cartas. Ele diz assim, olha, você está em Cristo. Cristo está em você, porque ele habita o seu coração. Mas você está nele. E isso é uma coisa diferente do que Cristo está em nós. A Bíblia diz uma coisa lá no livro de Efésios, que cada vez que você entra na sala do trono de Deus para orar, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É como se a gente fosse levado no colo pelo Senhor Jesus, tá? Agora eu sou avô, dá para entender bem esse negócio, né? Então vem o nosso netinho, nosso filho, seja lá o que for, a gente pega no colo, não é? E a gente senta essa criança no nosso colo, e a gente está diante da maior autoridade do universo, e Jesus está carregando a gente no colo. Está entendendo? Então ele diz assim, além de Jesus estar em você e fazer de você o templo dele, você está em Cristo, nessas regiões celestes, e essa deve ser a nossa maior motivação, porque nós estamos entrando no lugar que nenhum homem podia entrar, por causa da santidade de Deus, e nós somos carregados no colo pelo Senhor Jesus. É interessante que esse apelo que Paulo faz é o mais fervoroso. Ele está dizendo, olha, se tem alguma motivação para vocês, lembrem, vocês estão em Cristo Jesus. Se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, na sua vida aconteceu um milagre. Jesus aceitou o seu convite, veio morar no seu coração, você se tornou templo do Espírito Santo, mas ele abriu as portas da sala do trono para você, e por isso você não pode mais viver da mesma maneira como vivia. Não dá para entrar na sala do trono com a roupa suja. Não dá para entrar na sala do trono
sem a gente reconhecer a majestade do Todo-Poderoso. E é por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer para a gente, da necessidade da gente crescer espiritualmente. Paulo diz em Efésios 4, a partir do verso 17, o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por isso, o que Paulo está dizendo é que, se você tem alguma motivação para crescer espiritualmente, é estar em Cristo. E estar em Cristo deve trabalhar o seu coração para não aceitar o velho estilo de vida. Não tem jeito, não tem como ser igual. Jesus está fazendo diferença na nossa vida. É interessante que quando a gente ama alguém, e a gente vive em amor, a gente vai aprendendo, não é, as características da pessoa que a gente ama, e ainda que não sejam naturais para nós, a gente vai se readaptando. Não é verdade isso? Então, por exemplo, quando eu me casei, né, ou antes de casar, vocês não podem imaginar como é que eu era. Não tem como. Né? Você acha que eu estaria bonitinho, assim, arrumadinho aqui hoje? Não estaria. Eu sou muito tranquilo com essas coisas. Roupa, nossa. Eu adorava usar uma calça jeans furada, cheia de tinta, né? Porque eu trabalhava com serigrafia, e eu não tinha problema de sair com aquela calça furada, cheia de tinta, no meio da rua. Não era só de trabalhar, não tinha problema. Aí minha mulher dizia assim: você vai sair desse jeito? E eu dizia: qual o problema? Está bem. Ele dizia: não está bem, de jeito nenhum. E aí eu dizia: mas tem que trocar de roupa para sair, eu só vou rapidinho lá. Não, mas está feio demais. E aí eu ia lá, trocava de roupa, porque ela tinha me pedido. Né? Agora você imagina se, além dessa relação de amor, Jesus está dentro de você, e Ele te leva nos lugares celestiais com Ele, todo o tempo. Você não sai da presença do Todo-Poderoso todo o tempo. O que você vive na sua vida está lá no céu todo o tempo. Os anjos estão conversando sobre você todo o tempo. Os olhos do Todo-Poderoso estão sobre você para te abençoar todo o tempo. Então, queridos, não dá para a gente continuar vivendo do jeito que a gente vivia. É isso que a Bíblia está falando. E a Bíblia está dizendo assim: olha, se para você mentira era normal, você vai dizer: não pode ser mais normal, porque a minha boca não pertence mais, pertence a Jesus. E essa boca não pode trazer maldição, e não pode trazer bênção ao mesmo tempo. É isso que diz Tiago: essa boca tem que ser santificada.
Se a minha boca falava 50.000 palavrões, eu tenho que aprender a tirar essa palavra torpe da minha boca, porque não presta, é podre, e Jesus tem que mudar a minha boca. Tem gente que fala tanto palavrão, mas tanto palavrão, que não percebe que está falando palavrão, e nem na frente de quem que está falando palavrão. Outro dia eu atendi uma pessoa no meu gabinete, mas a pessoa não percebia, ela falou uns 20 palavrões na minha frente, assim, lá no meio do gabinete pastoral, direto, na coisa mais natural do mundo, como se nada tivesse acontecendo. Teve que dizer para o irmãozinho no final: irmãozinho querido, tu tens um problema, você não percebe quantos palavrões você fala, essa boca está suja, Jesus tem que lavar essa boca. Você está entendendo? Tá? Às vezes o teu estilo de vida, você é enrolado, mentiroso, deve dinheiro para todo mundo. Você conhece crente que deve dinheiro para todo mundo? Eu conheço um bando. Não pode. A gente tem que mudar, tem que se reorganizar, tem que aprender a viver. Por quê? Se tem alguma motivação para isso acontecer, e a principal motivação é: você está em Cristo. Ele está em você, mas Ele está te levando na presença do Pai, todo dia, toda hora. E essa presença dEle deve constranger a gente. Se a presença do Todo-Poderoso não te constrange, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus diz em Isaías 59:2: mas as suas maldades, os seus pecados, separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Você sabia que algumas orações não são atendidas, apesar de você estar em Cristo? Porque os seus pecados fazem separação entre você e o seu Deus. E Deus diz assim: não dá para ouvir. Há uma cena muito interessante no livro de Ezequiel que chama a minha atenção. No livro de Ezequiel, o povo vai procurar o profeta, e os líderes de Israel estão vivendo um problema muito grande. E esses líderes então se reúnem na casa do profeta e dizem: profeta, ora a Deus junto com a gente, nós precisamos de um grande livramento de Deus, nós precisamos de uma intervenção de Deus, os inimigos estão à porta, as coisas estão acontecendo, só o Senhor pode fazer essa grande libertação. E sabe, o profeta ficou até animado com esse movimento de oração. Puxa vida, esse povo agora está se convertendo, que coisa maravilhosa. E quando ele começa a orar pelo povo, o Espírito Santo toma. E diz a Bíblia que o Espírito Santo pega o profeta Ezequiel e diz assim: Ezequiel, eu vou te mostrar uma coisa. Você vai entender por que eu não posso ouvir essas orações. E diz a palavra de Deus que ele é arrebatado em espírito. O corpo dele ficou naquele lugar. E o Espírito de Deus levou Ezequiel para ver uma visão e enxergar o que estava acontecendo. E nessa visão ele se encontra no templo do Senhor, lá em Jerusalém. E lá no templo ele está no Santíssimo, na sala ao lado do Santíssimo Lugar. O lugar que só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano. E aí o Senhor diz para Ezequiel: Ezequiel, faz um buraco na parede do Santíssimo Lugar, para você enxergar o que tem lá dentro. E lá nessa visão, Ezequiel começa a cavar o buraco na parede. E ele abre um buraco para ponto de ele poder enxergar o que está lá dentro. E diz assim a Bíblia, que Ezequiel disse assim: eu vi abominações indizíveis. Eu não consigo colocar em palavra as abominações que estavam naquele lugar. E aí, quando ele enxerga aquilo, ele fica chocado com aquilo, e diz assim:
Como eu posso, Deus fala, como eu posso ouvir a oração desse povo, quando dentro deles tem essa abominação indizível? Quando eles colocam o meu altar, e do lado do meu altar, eles colocam Baal e Azera. E Baal era um deus da prosperidade lá. Um deus que controlava os raios, os trovões e a chuva. E do outro lado tinha Azera. Azera era uma deusa, um poste ídolo, uma deusa que controlava a sexualidade, a fertilidade, os prazeres da sexualidade. E o culto de Azera era um culto muito estranho. Você ia, procurava uma prostituta cultual para ser abençoado no sexo que fazia com a prostituta. Ou procurava um prostituto sexual para ser abençoado pelo sexo feito com aquele prostituto. E eles eram sacerdotes de Azera. E aí Deus diz assim: como eu posso ouvir a oração desse povo? Está entendendo? Se você está em Cristo, a tua vida tem que mudar. E se você tem alguma motivação para mudar, é porque Jesus está dentro de você e você está em Cristo nos lugares celestiais. Se isso não motiva você, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se isso não motiva você, então eu quero dizer que a sua fé não é fé, é religião. Sabe qual a diferença entre religião e fé? A religião é uma série de práticas, rituais que eu faço na minha vida, mas não afeta a minha vida nem o meu coração. Eu posso subir uma escadaria de joelhos e não mudar nada na minha vida, meus valores não mudarem, minha moral não mudar, a minha palavra não mudar. Isso é religião. Eu posso ter uma série de ídolos na minha casa, de devoção, de santos de devoção, e não mudar nada a minha vida. Eu posso ter uma série de formas místicas que eu estou buscando uma bênção, e não mudar nada a minha vida. Agora, quando eu tenho fé em Jesus, Jesus muda a minha vida. E a Bíblia diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porque uma árvore boa dá bons frutos. E uma árvore ruim? Dá fruto ruim, gente. Que fruto você está dando? Aos olhos do Todo-Poderoso, o fruto é saboroso, é bom? Porque não são os meus olhos. Não é o olho não são os olhos do mundo, dos costumes de uma nação. Mas é o olho de Deus, porque você está em Cristo. E se você está em Cristo, você está na presença do Todo-Poderoso. Tiago 3 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ou você tem uma essência transformada pelo poder de Deus, ou tem alguma coisa errada com a sua fé. As nossas roupas precisam estar adequadas à sala do trono. E a maior motivação que poderíamos ter é que Jesus está em nós. E se você tem buscado essa santificação, entenda que a santificação na Bíblia é uma espiritualidade prática. A espiritualidade da Bíblia não é meramente contemplativa, a gente fica admirando o céu. Não, é o Espírito de Deus agindo em nós. E nós, na presença de Deus, sendo transformados pelo poder do Espírito. Agora, tem uma coisa tremenda nessa história.
Se você está em Cristo, há um poder de Deus transformador. Você vai dizer, pastor, mas eu não consigo. Eu estou tão envolvido num determinado pecado, que eu sou escravo do pecado. Eu não consigo me livrar. Você diz assim, olha, eu tenho um vício, e eu não consigo largar o meu vício. E esse vício pode ser uma droga, mas esse vício pode ser um costume que você trouxe para dentro de você, que te dá prazer. E eu quero dizer para você que você tem razão, você não consegue, é verdade, você já até tentou e não consegue, mas você agora está em Cristo, e Cristo está em você, e o Todo-Poderoso desse texto, que você vai ler lá, que Deus colocou Jesus sobre toda a autoridade, sobre todo domínio, sobre todo poder, sobre todas as hostes, até do inferno. E Ele colocou e deu a Ele um nome que está sobre todo nome, e é por isso que em nome de Jesus nós podemos, porque a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, você não pode controlar o teu temperamento, você não pode controlar a tua vida, você não controla a tua boca, você não controla, é verdade, você é um desgraçado. É isso que a Bíblia diz, exatamente isso. Porque você está sob desgraça, não controla nada. Mas graças a Deus que aqueles que estão em Cristo Jesus estão sendo transformados pelo poder renovador de Jesus Cristo. E sabe, a palavra de Deus diz que não existe filosofia, não existe teoria, não existe pensamento, não existe controle que o Espírito Santo não possa levar cativo à presença de Deus. Então, se você perguntar, eu posso? Não, você não pode, mas Jesus pode em você. E quando Jesus pode, Ele faz uma obra tremenda na vida da gente. Ele quebra as fortalezas de Satanás. Uma das coisas que o diabo faz é colocar fortalezas na nossa mente. Ele coloca dentro da nossa mente o você não consegue, você não pode, você não vai, você não presta, você é isso. Fortalezas. Olha, por exemplo, no caso do homossexualismo, diz assim, você não é homem, você é um terceiro sexo. É mentira. É fortaleza do inimigo na cabeça da gente. Você não consegue ser alguém que viva corretamente. É mentira. E aí quando Jesus entra, Ele destrói as fortalezas do diabo na nossa vida. E sabe, mesmo que demônios estejam amarrando você, o poder do nome de Jesus é tremendo e quebra todo o poder de Satanás. Eu nunca vou me esquecer da história que eu ouvi de uma irmã aqui na igreja. Estava começando a frequentar a nossa igreja, começou a vir nas quartas-feiras, no culto de oração. Toda a família estava envolvida num culto que adorava entidades que eles achavam que eram espíritos de mortos, mas na verdade eram demônios. E ela começou a vir aqui ao culto de quarta-feira. E um dia ela chegou no culto de quarta-feira em casa e sentiu um cheiro horrível em casa, um cheiro horrível. E quando ela subiu no quarto, o cheiro vinha do quarto da sua filha. E ela achou estranho, a filha dela estava possessa por Satanás. E ela não sabia o que fazer. E ela então começou a dizer, Senhor Jesus, eu ouvi dizer que o teu nome é poderoso. Então, Jesus, vem para a minha casa e cuida da minha casa. Jesus, vem para casa, para a minha casa e cuida da minha casa. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher que não conhecia nada da palavra, que estava começando a frequentar a igreja, ela invocou o nome mais poderoso sobre todo nome no céu e na terra. E por causa dessa invocação simples, todo o poder de Satanás foi destruído naquela casa.
Sabe, queridos, você não conhece quem é o seu Salvador, porque o seu Salvador é poderoso para te libertar. E a Bíblia diz que você não precisa mais ser escravo do pecado, porque Ele já quebrou a algema desse pecado na tua vida. Eu queria encerrar essa meditação dizendo para você o seguinte: não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há vício que Ele não possa libertar. Não há poder no universo que Ele não seja superior. Por isso, você não precisa viver essa vida medíocre de alguém que não tem a graça de Deus. Por isso eu digo, da vida de um desgraçado. Porque quem é o desgraçado? É aquele que não tem a graça de Deus. Mas agora você pode viver a vida de alguém cheio da graça de Jesus. Eu estava num retiro de jovens, alguns anos atrás, daqui da igreja, e comecei a pregar. E Deus me deu uma convicção muito grande naquele retiro que tinha jovens com drogas lá. Sabe aquelas coisas que você não sabe explicar? Mas você tem convicção. E aí eu fiz um apelo, eu falei assim, olha, se você tem aqui, você trouxe para esse lugar drogas, você vai trazer aqui na frente, porque hoje o Senhor vai libertar você. E foi muito interessante, porque alguns tinham no bolso, já colocaram lá, e outros foram levar no meu quarto depois, e eu vi o poder de Deus libertando os jovens. Eu me lembro do testemunho de um homem médico chamado Dr. Sebastião, alcoólatra, em que um grupo começou a orar pela libertação dele. E Deus fez uma obra tão grande, o encheu com o Espírito Santo, e naquele dia ele foi liberto. Eu me lembro de um homem chamado Mário Moraes, foi minha ovelha. O dia que eu preguei o Evangelho para ele, nem sabia que ele estava ouvindo o Evangelho, porque era um bêbado, e nós estávamos na cidade de Ourinhos, pregando o Evangelho, e eu fui fazer um culto na casa dele, e os filhos dele, e a esposa dele tinham vergonha, porque o Mário Moraes chegou bêbado. Eles pegaram, sabe quando começa aquele movimento de família, assim, que você nem entende direito o que está acontecendo, e de repente sai alguém, pega o pai, traz ele para o fundo, entra pela cozinha, trancam ele no quarto, para ele não falar bobagem, e ficam com a chave no bolso. Eu nem sabia que o homem estava lá, bêbado, mas ele estava bêbado, deitado na cama, e estava ouvindo o Evangelho, e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. No dia seguinte ele falou para sua esposa, recebi esse Senhor, eu aceitei Jesus, e não vou beber mais. E a mulher deu aquele sorrisinho e disse, já vi essa história. E ele não bebeu o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Anos depois ele veio se tornar minha ovelha, na cidade de São Paulo. E não bebeu nunca mais, porque Jesus entrou na vida dele. Ele tem poder. Então não importa o que está acontecendo na tua vida, você não pode, mas Jesus pode. E se tem alguma motivação para haver mudança, é que você está em Cristo, e Cristo está em você, e Ele é o Senhor que te liberta. Então, nessa noite eu quero orar por pessoas. E o negócio é sério. Tá? Eu vou convidar você aqui para vir para frente, como a gente sempre faz. Você tem alguma coisa que te escraviza? Você está entendendo o que eu estou falando? Você é escravo de alguma coisa. Você não precisa mais ser escravo de nada se você está em Cristo Jesus. Você é escravo do jogo? Você é escravo da mentira? Você é escravo de um pecado? Deixa Jesus fazer diferença na tua vida. Você é escravo de um sentimento que te consome, te mata por dentro, te faz mal, tem um espinho envenenado dentro do teu coração e da tua mente. Jesus pode colocar a mão dele. Eu estava na cidade do Rio de Janeiro e de repente eu fui orar por uma senhora
E aquela senhora estava muito, muito, muito abatida. E o sentimento que Deus me deu foi orar assim: Senhor, tem um espinho envenenado dentro desse coração, mas Tu és poderoso para tirar esse espinho desse coração, e no buraco que fica, colocar o óleo do Teu Espírito e trazer cura. Eu vim embora. Passaram-se algumas semanas, ela mandou um e-mail para mim e disse assim: pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O espinho envenenado foi embora, e a alegria da salvação está no meu coração. É desse Jesus que a gente está falando. E Paulo está dizendo assim: se tem alguma motivação, é porque Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo. Então, se você precisa de libertação, de transformação na tua vida, você não se conforma mais com meia boca, não. Você quer ver o poder de Deus transformando a tua vida. Então agora nós vamos tomar posse de um presente de Deus. Cristo em nós, primeiro. E nós em Cristo. E aí, Ele pega a gente na palma da mão. Isso é tremendo. E nos leva aos lugares celestiais. Não está na Bíblia, está na minha cabeça, mas eu vou falar o que está na minha cabeça para você. Eu acho que às vezes a gente se sente tão pequenininho, tão fraquinho, e quando Jesus pega a gente e leva lá na sala do trono, acontece algo parecido com aquilo que está no livro de Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3 fala do sumo sacerdote Josué. E o anjo do Senhor está olhando a roupa dele, e ele tinha que se apresentar na sala do trono, no Santo dos Santos, e ele não estava com as roupas adequadas para aquele lugar. E aí o profeta está vendo aquilo, ele começa a interagir com os anjos, e os anjos do Senhor vêm e tiram a roupa suja de Josué, e colocam uma roupa limpa, e colocam uma mitra. E quando ele parece que está tudo bem, ele diz assim: está faltando a plaquinha que vai na mitra. E lá vem o anjo trazendo a plaquinha: Santo do Senhor. Está entendendo? Eu acho que quando a gente se coloca assim na mão de Deus, e a gente é levado em Cristo aos lugares celestiais, começa um movimento angelical de tirar algumas roupas sujas, de colocar roupas novas da graça, e de escrever na gente: pertence exclusivamente a Jesus. Então, se alguém aqui, o Espírito Santo hoje está falando: hoje é dia de libertação, hoje é dia de vitória, hoje é dia de cura interior, hoje é dia de entrega total e absoluta. Hoje é dia de consagrar a boca, hoje é dia de consagrar as mãos, hoje é dia de consagrar a mente. As fortalezas que estão aqui, Senhor, Tu vais quebrar. Eu quero orar por você nisso, por essas questões. Então, se você é essa pessoa, vai saindo do seu lugar, vem para cá que eu quero orar por você. Vem para cá. Tem um espinho envenenado aí dentro de você. A gente vai pedir: Jesus, arranca fora, em nome de Jesus. O Teu nome está sobre todo nome. Eu me sinto oprimido por Satanás. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. É isso que importa. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu posso ser um vencedor. Tem coisas que eu não consigo mudar, é verdade. Mas eu creio que o meu Redentor vive, e Ele vai mudar, e Ele vai transformar na minha vida. Eu creio que Ele é poderoso, e eu tenho uma santa motivação: Jesus Cristo está em mim. Se não está, a gente vai convidar já para Ele entrar, e eu estou nele, e lá Ele vai me levar nas regiões celestes,
E os anjos do Senhor vão trabalhar junto comigo. E o Espírito Santo vai trabalhar dentro da gente. Porque é poder de Deus. É poder de Deus. Eu não tenho poder, viu? E não tem homem nenhum que tem poder. Você não tem, eu também não tenho. Mas eu conheço quem tem. E você também. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Pode vir, tem gente vindo ainda. Vamos aguardar aqueles que estão chegando aqui. Nós queremos orar. E esse é um tempo precioso, queridos, precioso. Que coisas tremendas de Deus vão acontecer. Simplesmente porque Ele é o Senhor. Porque Ele é quem Ele é. Só isso. A palavra de Deus tem algumas coisas muito simples. Essas coisas que precisam de libertação, a Bíblia chama de pecado. E a primeira coisa que a gente tem que ter no nosso coração para haver libertação é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? É aquele desejo dentro da alma de mudar, de ser diferente. Não é remorso, de ficar triste e continuar fazendo a mesma coisa. Mas é assim, Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente. Me ajuda, Senhor, pelo Teu poder. Tem arrependimento no teu coração? Tá? Então a primeira coisa que a gente faz é falar disso para Jesus. Então fala você para Ele. Como servo de Deus, como filho dEle amado. Ele diz, Jesus, a Tua palavra falou no meu coração. E me mostrou isso, aquilo e aquilo outro. Dá nome para as coisas. Senhor, eu estou escravizado por essa coisa, por aquela outra. Coisa concreta, fala para Deus. Eu estou amarrado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Tem uma fortaleza aqui dizendo para mim que eu não posso, que eu não consigo. Tem um espinho envenenado aqui dentro. Confessa ao Senhor, confessa. Fala para Ele, dá nome para essas coisas. Se nessa história você magoou pessoas, porque os nossos pecados não nos separam só de Deus, eles também magoam pessoas. Diz, Senhor, eu pequei também contra pessoas. Porque às vezes a gente acha que o pecado é só individual, que não afeta ninguém. Então fala para Ele, Senhor, pequei contra pessoas. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser bênção e restaurar meu coração com essas pessoas. Às vezes a gente não consegue voltar no tempo e no passado, mas a gente pode tirar a dor do coração de outras pessoas. Então você vai falar isso para Deus, me ajuda. Agora você vai dizer para Ele que você não pode lutar sozinho, que você não consegue, mas que você crê que toda autoridade no céu e na terra, e acima de todo principado e potestade, acima da carne, acima dos demônios, está no nome de Jesus que você crê. E você vai dizer para Ele, Jesus, tem misericórdia de mim e me transforma, me transforma. Vem com o Teu poder e me transforma. Agora eu vou orar por você, tá bom? Querido Senhor, aqui tem um povo que é Teu, que o Senhor ama. Eles não estão aqui por minha causa. Quem sou eu, Senhor? Se eles estivessem aqui por minha causa, eles sairiam daqui frustrados, porque eu sou pecador, humano como eles também. Mas eles estão aqui por causa do Senhor da glória, daquele a quem o Pai exaltou sobre todas as coisas, aquele que está agora no domínio do reino, até que todos os inimigos de Deus sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés. E agora eu quero te pedir, ó Jesus bendito, Tu que tens a autoridade e o poder, começa uma obra de libertação na vida dessas pessoas. Derrama do poder do Teu Espírito agora, libertador.
e que, Senhor, dentro deles o teu Espírito esteja trabalhando, a ponto que toda a fortaleza do inimigo e todo pensamento seja levado cativo à tua presença, agora pertencem ao Senhor Jesus Cristo. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir que todo o poder de Satanás contra essas vidas, toda a amarra do diabo, toda a algema colocada, seja quebrada na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. E que mais nenhuma condenação esteja sobre eles, porque eles estão em Cristo Jesus. E que, Senhor, os canais de comunicação que estavam obstruídos, sejam agora, Senhor, limpos, e que eles estejam na tua presença e na presença do Pai. Senhor, eu quero te pedir que os anjos do Senhor façam o que foi visto lá por Zacarias. Comece, Senhor, a trocar a roupa desse povo. Que eles sejam despidos da velha maneira de viver e revestidos da nova maneira de viver em Cristo Jesus. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o poder do Senhor se manifeste, que eles sintam a tua presença, que eles sintam a tua força, que eles sintam a tua misericórdia, que a graça do Senhor esteja sobre eles. E, Senhor, se antes eles estavam desgraçados, agora, Senhor, que eles sejam cheios da graça do Pai, benditos do Deus vivo, abençoados. Eu sei, Senhor, que continuamos sendo pecadores, mas a tua palavra diz que nós não somos mais escravos do pecado. Então, Senhor, dá-nos essa vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Agora tem uma pergunta para você, fica de pé, antes da gente terminar esse culto. Tem alguém aqui que pela primeira vez está entregando a sua vida a Jesus? Você nunca tinha feito isso. Entregue a tua vida a Jesus. Você nunca tinha dito: Jesus, olha, tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Eu nunca tinha tomado uma decisão tão séria como essa. Eu nunca tinha sentido o que eu senti hoje. Dá uma levantada da sua mão aqui para que eu possa ver, tá? Você aqui, querido, vem para cá um pouquinho, mais aqui para frente. Tem mais alguém? Vem aqui para frente, querido, vem aqui. Quero conversar um minutinho com você. Tem mais alguém aqui que foi a primeira vez que fez essa decisão ao lado de Jesus? Ali atrás tem? Quem mais? Vem aqui para frente. Pede licença aqui. Quem foi que levantou a mão que eu não vi? Você, querido? É? Então vem para cá, vem aqui. Junto com ele aqui tem um outro rapaz. Onde é que está o rapazinho? Vem aqui, fica aqui pertinho dele aqui, tá? Quem mais que foi a primeira vez? Olha, hoje eu fiz uma entrega que eu nunca tinha feito na minha vida. Foi diferente. Aconteceu alguma coisa diferente na minha vida aqui hoje. Nem sei o que eu estou fazendo aqui na frente, né? Se fosse para parar para pensar, né? Como é que eu saí de lá? Como é que foi esse negócio? Então esses daqui vieram? Chega bem pertinho aqui, tá? Olha, tem algumas pessoas de coletinho vermelho. Vem para cá o meu povo aqui para me ajudar, tá? Eles vão abraçar vocês e acolher vocês, tá? Porque aí vem uma pergunta: qual é o próximo passo? O que eu faço agora? Eu vou para minha casa e como é que funciona esse negócio? Esse povo vai orientar vocês no próximo passo. O que vai acontecer depois? Como é que a gente segue nessa caminhada de fé? É só isso, tá? Para vocês terem uma orientação. Poxa, eu vivi isso, e agora? Eu vou para casa. Como é que faz lá em casa? Como é que eu oro lá em casa? Como é que eu busco a Deus lá em casa? Esse vai ser o próximo passo, tá? Então eu vou pedir para vocês saírem com esse rapaz aqui para essa não é nem sala, viu? É uma garagem que tem aqui do lado. Só uns minutinhos para eles orientarem vocês. Pode ser? Então vem para cá. Vai junto com eles lá. Quem veio com você vai junto também, tá? Acompanha lá. Vai junto lá com ela, tá? Você pode ir, Neuza, lá? Você vai levá-la, tá? Vai lá, chega junto, tá? Agora, dá a mão para quem está perto de você e a gente vai adorar a Deus. Hoje à noite eu vou continuar com as outras motivações que tem aqui. A gente vai falar das consolações do amor de Deus. Gente, se tem alguém triste que você conhece, alguém que está passando por uma luta muito grande, tá? Traz aqui hoje à noite para a gente falar da consolação do amor de Deus. É coisa tremenda, tá bom?
Não esquece não, liga para alguém. Gente, olha, Deus tem uma palavra para você hoje. Não esquece de fazer isso não, você pode ser uma bênção, tá bom? Dá a mão, fecha corredor, fecha tudo aí, povo de Deus lá em cima, dá a mão e adora a Deus. E vamos celebrar o Senhor que é o meu libertador. Se você está aí, Ele é o seu libertador, é o seu libertador, e você está em Cristo. E quando você estiver cantando, não pense em quem está perto de você não, pensa que Jesus está te levando para cantar na presença do Todo-Poderoso. E sabe quem vai estar cantando com você? Os coros celestiais. Aí não adianta dizer, eu não tenho voz. Lá todo mundo tem voz. Coloca o coração e adora o Senhor. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou, com seu imenso amor me transformou, com seu poder e seu querer. Cristo meu Salvador, só você cantando minha vida, minha vida todo ser, quero consagrar, a seu lado vou viver, o seu amor cantar, e a mensagem transmitir aos que perdidos são. Vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor com seu poder e seu Aleluia! Aplauda o Senhor. Pode aplaudir. Agora, Paulinho vai morrer do coração, o pessoal da orquestra também. Mas tem uma música que a gente não pode sair daqui sem cantar. Aquela que diz, eu sou livre. Você lembra dessa música? Eu sou livre. A gente tem que celebrar, eu sou livre, eu sou livre, porque o Senhor me libertou. Eu sou livre. Canta, Senhor. Teu sangue leva-me além, mas todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso
alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor, né, querido? Louvado seja o Senhor, amém, amém. Vai na graça do Senhor, deixa eu dar um abraço em quem está perto de você, deseja essa graça de Deus na vida de alguém, e à noite então nos encontramos aqui às 19 horas, Deus abençoe sua vida.